Vamos lá para mais um filme. Opa, livro. Shackleton, uma lição de coragem. Essa talvez seja uma das sagas mais incríveis que a humanidade já viveu sobre a questão da exploração do universo, da exploração do mundo. Lembrando que hoje em dia ir para a Lua, ir para Marte é o tema do dia a dia. Né? A gente está falando de lançamentos de foguetes todos os dias. Na época do Shackleton, ali em 1914, a novidade era explorar a Antártida, explorar partes do nosso país que até então eram inexploradas. Então, essa complexidade de aparentemente ir para o universo hoje, há uns anos atrás, era para ir até a Antártida. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas não tem tantos navios assim para a gente visitar a parte gélida do nosso planeta. Se você quiser ir lá, você vai basicamente ter que ir ou num pacote turístico caríssimo ou sendo militar. Então não é tão fácil hoje ainda. Imagina naquela época, essa complexidade, essa busca, essa tentativa de atravessar o continente antártido a pé, entre 1914 e 1917, foi uma tentativa audaciosa de cruzar a Antártida a pé. Uma missão nunca antes realizada. A bordo do navio Endurance, Shackleton e sua equipe de 28 homens partiram com o objetivo de atravessar um continente de costa a costa, passando por todo o Polo Sul. Então uma coisa já quase que inimaginável hoje em dia. No Endurance, em janeiro de 1915, acontece que ele fica preso no gelo do mar de Weddell. Apesar das tentativas de libertá-lo, o navio foi esmagado pela pressão do gelo e afundou em novembro daquele ano. Então eles estavam ali encalhados e de repente agora não só encalhados, mas também sem abrigo. A equipe então ficou à deriva no gelo, levando Shackleton a mudar até a meta da expedição, que antes estava ligado a cruzar os polos, agora virou uma questão de sobrevivência dele e dos seus tripulantes. Meses depois, os homens acamparam sobre o gelo e esse gelo começou a romper. Shackleton, então, começou a fazer eles carregarem pequenos botes salva-vidas até uma remota ilha, chamada de Elefante. Dali, Shackleton pegou 5 dos seus homens mais fortes, dos seus melhores soldados ali, e começaram a fazer uma travessia a remo de 1.300 quilômetros sobre o mar da Geórgia do Sul. Para quem não conhece, é uma região extremamente conturbada. E eles fizeram isso na mão. 4 tentativas de resgate depois, porque quando ele chega lá, ele consegue chegar lá, ninguém quer mandar um navio lá para o gelo para resgatar ninguém. O custo dessa expedição seria altíssimo, e quem ia financiar isso? Então ele não conseguiu. Chegou um momento que ele finalmente consegue retornar. E sem perder nenhuma vida, ele conseguiu retornar para a Ilha de Elefante e resgatar toda a sua tripulação. A expedição é lembrada como feito extraordinário de liderança, resistência, uma coisa que a gente está na voga muito, que é a resiliência, né? E uma coragem diante de circunstâncias impossíveis. Para quem ficou e para quem foi, muita fé também no ser humano. Porque você fala assim, eu vou estar no bote e vou remar 1.300 quilômetros e depois eu vou escalar montanhas para conseguir chegar numa estação baleeira e resgatar meus companheiros, era um ato de fé. E quem ficou lá também, sem nenhuma perspectiva de resgate, também era um ato de fé. E como bom psicanalista que sou, quando me deparo com a obra, entro em algumas percepções, né, que me trazem à luz um pouco desse fanatismo pelo inexplorado, um pouco dessa questão da liderança e de uma contenção emocional que existiu
Bion vai nos dizer sobre essa continência, que seria uma relação quase que de absorver essas angústias primitivas e transformar em algo. Então, pense numa situação de ansiedade extrema. Ansiedade pela questão da sobrevivência. E nesse cenário, ele oferecia um modelo emocional que é essencial para evitar essa tribulação. E com isso, a tripulação não caiu no desespero. Então, não foi para a barbárie. Eles tinham um propósito, eles tinham algo ali que uniam eles, muito além de uma confiança no seu líder, uma confiança emocional nesse líder. A resiliência e a superação do trauma. Os tripulantes ali do Endurance passaram por uma situação potencialmente traumática, onde, em teoria, qualquer um poderia sucumbir ao pânico e à impotência. No entanto, a narrativa e a resistência de Shackleton pode ilustrar o conceito dessa resistência psíquica, a capacidade do ego de lidar com a perda e de se reconstituir, sustentado pela parte do sentido, de uma missão, de uma esperança, que foram incumbidos ao líder. Então eu tiro de mim essa angústia e coloco nessa pedra fundamental que é esse líder, porque ele tem o poder de resolver. A necessidade de pertencimento e esse inconsciente coletivo também ficou muito marcado no livro. Por quê? Para eles sobreviverem, não era mais uma questão de resistência física. O isolamento, cada membro da equipe precisava não só sustentar-se individualmente, mas também com convivência. E isso vai trazendo processos do inconsciente coletivo e valores compartilhados que vão muito na questão profunda do ser. Bastava um ali querendo assumir o controle e todos poderiam ter um fim trágico. Essa ansiedade existencial também e a luta da tripulação contra a natureza implacável expõe um medo existencial de aniquilação, de confronto com os próprios limites. Eles eram testados a todo momento. Esse tipo de ansiedade é central na psicanálise e revela quando o ser humano confronta um vazio e a mortalidade. E quando isso está em situações limites, sem os mecanismos usuais de defesa, isso aflora de uma maneira que pode chegar à violência, à barbárie. Então, talvez o grande feito do Shackleton tenha sido unir a sua tripulação dentro do propósito de que ele voltaria e por ele poder voltar, a sua tripulação podia confiar nele e isso trouxe sentido para aquela experiência traumática.